pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Conforme eu falei com vocês, nós terminamos aquela parte das unificações tardias. Aí eu preferi, para poder facilitar a transição para vocês, irmos diretão para neocolonialismo e imperialismo, termos uma visão geral, certo? E agora a gente vai voltar um pouquinho, certo? Para poder entender os Estados Unidos no século XIX, tá bom? Quando a gente fala sobre os Estados Unidos no século XIX, nós estamos falando sobre um país, o início da formação de um país que lá na frente vai se tornar, como é a atualidade, tá, o mais potente país do planeta, que começou com uma colônia. Para a gente conversar também sobre os Estados Unidos no século XIX, a gente precisa entender um pouco da formação dele que se dá no final do século XVIII. Então, nesse caso, eu vou precisar puxar a história um pouquinho para trás no século XVIII, para a gente chegar no século XIX, e na próxima aula a gente dá continuidade. Então, esse módulo 12, certo? Ele vai ser um pouquinho longo, e depois a gente vai partir aí para nossa videoconferência para tirar as dúvidas com relação a esse módulo. Tá joinha? Beleza? Vamos começar então. Os Estados Unidos, né, teve seu movimento de independência baseado no movimento de independência da América Latina, que foi inspirado em quais princípios? Princípios iluministas. Cabe ressaltar uma coisa para vocês, tá? Momento da aula não dá para vocês ficarem copiando, quero que vocês prestem atenção. Copiar depois do vídeo fica salvo, o vídeo fica online, certo? E você pode como é que se diz? Você pode acessar o vídeo a hora que você quiser para você fazer o seu resumo. Se você fizer enquanto estiver assistindo, vai ficar um pouquinho complicado, tranquilo? E essa primeira parte, ela é bem rápida, porque essa primeira parte a gente está relembrando coisa que a gente já estudou, tá? Vamos lá. Esse movimento foi baseado em princípios iluministas para a libertação das chamadas 13 colônias. Quando? 1776, certo? Quais foram os antecedentes disso? Os Estados Unidos ele tinha mais ou menos uma certa liberdade, uma certa autonomia em relação à Inglaterra, tá bom? As colônias do norte eram baseadas em povoamento, com manufaturas e trabalho livre. As colônias ao sul eram de exploração, com latifúndio e voltada para o escravismo. Esse ponto que eu estou falando para vocês agora vai ser muito importante para entender o módulo 13, que a gente vai estudar na frente, que vai falar sobre a Guerra da Secessão, tá bom? Vai ser muito importante para esse contexto. Mas observe aqui no mapa, tá? Essa divisão aqui das 13 colônias. As colônias ao norte, isso aqui é o território de 13 colônias, ao norte elas eram baseadas em manufaturas e no trabalho livre, e ao sul baseado no sistema rural e o trabalho mais agrícola, produzindo principalmente para a Inglaterra. Então a gente pode perceber que os Estados Unidos não eram tão unidos assim. Ainda no século XIX, nós tivemos uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos. A gente já falou sobre ela na época da Revolução Francesa, quando os colonos americanos do norte e os colonos franceses do Canadá brigaram por conta da briga entre o Império Colonial Francês e o Império Colonial Britânico. Você se lembra que essa foi uma das causas assim, para a pobreza não, para a crise econômica francesa, certo? Isso estava relacionado ao controle de comércio de peles e pesca. A vitória foi da Inglaterra, anexando o Canadá e as Antilhas, e isso provocou um certo aumento de impostos. Por quê? Porque eu vou precisar aumentar os impostos para recuperar o que eu gastei na guerra, tá bom? É interessante, passei aqui sem querer. Interessante que vocês entendam que nessa época, com a Revolução Industrial, tinha necessidade de ampliação de mercados. E nós tínhamos o chamado Pacto Colonial. Por quê? A Inglaterra ainda tinha um pacto colonial com as 13 colônias. Só que ela deixava correr mais ou menos solto. Ela não era muito exigente, não. Mas aí ela resolveu endurecer para poder ganhar um pouco mais de dinheiro.
E aí vocês devem se lembrar bem, a gente já falou sobre isso, ou vocês falaram com o Fabrício, se eu não me engano. Nós tivemos a lei do açúcar, lei do selo e os atos Townshend, certo? A lei do açúcar taxava o açúcar, a do selo, qualquer documento deveria ser colocado um selo para garantir torná-lo oficial, certo? Uma burocracia que gerava um custo gigantesco. E os atos Townshend era taxação sobre vidro, sobre papel, sobre chá, sobre várias coisas. E especificamente sobre o chá, os caras ficaram tão revoltados que acabaram desenvolvendo atitudes contra o governo, reclamando. Isso culminou com o massacre de Boston em 1770, certo? Massacre de Boston de 1770. Os Estados Unidos estavam insatisfeitos, mas os ingleses queriam espremer cada vez mais. Impuseram controle de manufaturas, monopólio de comércio e a lei do chá, aumentando ainda mais o preço desse produto tão valorizado pelos norte-americanos, certo? E é por conta dessa lei do chá que alguns americanos, alguns colonos americanos se fantasiaram de indígenas, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, certo? E jogaram caixas de chá, a embarcação com a carga de chá no porto, né, na região portuária. Isso fez com que os ingleses ficassem revoltados, deu uma baita de uma repressão, e isso deu origem àquela Boston Tea Party, certo? E você tem os atos de Quebec, que vão endurecer mais ainda as restrições e as imposições coloniais da Inglaterra em relação aos Estados Unidos. Isso tudo aqui, pessoal, são coisas que já passaram. Nós ainda estamos no século XVIII, tá? Isso é só para ficar claro para a gente sobre o objeto do nosso estudo, beleza? Isso aqui é coisa que você tem que olhar aulas antigas mesmo, poder estudar mais a fundo. Isso aqui não é nem objeto de cobrança, de prova, nem nada, porque o nosso foco agora é falar da expansão dos Estados Unidos. Mas para falar da expansão, a gente vai relembrar a formação. Joinha? Vamos lá. Os norte-americanos, os membros, vamos dizer assim, os habitantes das 13 colônias começaram a se revoltar exigindo representatividade. Eles queriam representatividade para que as leis fossem benefícios para eles. A gente não pode esquecer também que o iluminismo estava pegando fogo na Europa e ele não demorou muito a chegar nas Américas. Liberdade econômica, liberdade política, igualdade jurídica, uma constituição, um monte de coisa vai chegar aqui nas Américas, certo? E de certa forma isso vai gerar impactos. Em 1774, os Estados Unidos vai sofrer com um conjunto de leis chamadas Leis Intoleráveis, em 1774. Desculpa. O próprio fato de ser leis intoleráveis já fica claro para a gente que são intoleráveis. Eles não suportariam elas, certo? Então o que vai acontecer? Realizar em 1774 o primeiro Congresso da Filadélfia, que era chamada Declaração dos Direitos dos Colonos. Ou seja, nós exigimos sermos tratados de boa maneira, queremos o fim das tarifas excessivas, queremos o fim das restrições mercantilistas. O que vocês acham que o rei fez? Vetou, simplesmente. O rei vetou. E aí, de certa forma, em 1775 nós temos o início da Guerra da Independência, sob a liderança desse carinha aqui, ó, George Washington. É claro, vocês sabem, né, que George Washington, ele contou com o apoio da França. A França ajudou demais nesse processo de guerra. Em 1776, os Estados Unidos fazem o segundo Congresso da Filadélfia, certo? Já estava rolando uma Guerra da Independência e eles fazem a proclamação da independência, a declaração da independência. Quem faz isso é Thomas Jefferson. A influência dessa declaração da independência é muito clara de John Locke. Vocês estão lembrados de quem é John Locke? John Locke, aquele camarada lá, o pai do iluminismo, certo? Os Estados Unidos vão receber agora o apoio da França, da Holanda e da Espanha. Talvez você se pergunte por que a França, a Holanda e a Espanha vão apoiar os americanos. Porque a França vivia em treta com a Inglaterra e tinha perdido a Guerra dos 7 Anos. Porque a Holanda vivia em treta com a Inglaterra e tinha perdido aquela guerra de 1650.
53. E a Espanha também vivia em treta com a Inglaterra e tinha perdido aquela questão da invencível armada. Não sei se você se lembra da época da rainha Elizabeth, eles tinham perdido esse conflito também. Então 3 inimigos da Inglaterra vão apoiar os americanos, e em 1782 os Estados Unidos vence, e em 1783 é assinado o Tratado de Paris. Esse Tratado de Paris é o fim da Guerra da Independência, certo? Os Estados Unidos agora nasceram como nação. Bacana. Mas eles não são necessariamente um país. Em 1787 fazem a Constituição. Constituição americana que é a mesma até hoje. Ela tem pouquíssimos artigos de maneira genérica e eles dão uma certa liberdade, tá? Como é que eu posso falar? Eles dão uma certa liberdade para que os estados tenham uma certa autonomia, tá bom? República Federativa, federação de estados, divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário, direito à propriedade, característica iluminista, igualdade jurídica, isonomia, né, também iluminista, direito à propriedade e prosperidade. Agora olha só, voto censitário, só tem direito a votar aquele que tem algo a perder, certo? Não estamos dizendo que isso é certo, mas é o pensamento deles, porque para eles, se os caras não tinham nada a perder, não tinham direito de votar. Índios, negros e mulheres não têm direitos constitucionais. Interessante, né? Os negros que construíram, os índios, que eram os proprietários da terra, e as mulheres, que eram o fundo de cena da vida desses maridos, né? A importância desse movimento dessa independência americana, influenciou os demais movimentos de libertação das Américas. A partir daí você vai ter Haiti, você vai ter Brasil, você vai ter Venezuela, você vai ter Costa Rica, você vai ter Nicarágua, você vai ter Cuba, você vai ter uma porrada de países aí que vão começar a ocorrer independências, que não é o nosso foco estudar sobre eles agora, mas é importante que vocês entendam que em muitos desses casos os Estados Unidos interviu diretamente, certo? Para poder ajudar, como é o caso de Cuba. A gente vai precisar voltar a falar sobre isso um pouquinho mais lá adiante, beleza? Esse foi o primeiro movimento que se inspirou e triunfou, tá? Teve vitória e ó, chutou o traseiro dos europeus. Enfim, parece incrível, né? Mas nós já estamos 12 minutos para fazer o fundo de cena, certo? E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos conversar o seguinte, ó, Estados Unidos no século XIX. Depois de estabelecido, o aumento populacional gigantesco. Depois de estabelecido, você vê que os Estados Unidos ele tinha 3,5 milhões no começo e 15 anos depois já eram 7 milhões, dobraram a população. Principalmente por conta de emigrantes europeus. Os caras saíram da Europa e vinham para os Estados Unidos. Por quê? Tá vendo? Lembrar daquela aula de geografia que a gente falou sobre fatores repulsivos e atrativos? Péssimas condições na Europa, terras disponíveis nos Estados Unidos e necessidade de mão de obra. Os caras foram atrás de oportunidade. Foi nessa época que aconteceu a expansão para o oeste, chamada Far West, certo? Que é essa conquista do oeste. Beleza? Vocês estão entendendo agora aquela questão? Vou ler um livrinho, ver um filme de faroeste. Tá aí relacionado ao brasileiro Far West. Beleza? Continuando aqui, percebam aqui, olha, nós temos a estrada de ferro, né, como a ferrovia sendo fundamental para o processo de expansão. Certa ferrovia, elas eram as veias que cortavam os Estados Unidos de ponta a ponta, tá? E aqui o perfil dos colonos que vinham ocupar essa região. Mas não era exatamente só chegar e ocupar, eles tinham que seguir leis, determinações, certo? As leis de Quebec, elas diziam, eram parte daquelas leis intoleráveis ainda daquela época, tá? Lá que os Estados Unidos ainda era dependente da Inglaterra, certo? Proibia a ocupação de terras dos Apalácios até o Mississippi pelos colonos. Mas após a independência, foi elaborada pela Convenção da Filadélfia a Lei Noroeste, que estabeleceu as bases para a ocupação das terras a oeste e a integração dos novos territórios surgidos para a União. Então, o que foram as leis Noroeste? A Lei Noroeste ela foi uma substituição da Lei de Quebec.
A lei de Quebec proibia a ocupação de terras ali por rumo dos Apalaches, certo? E a lei Noroeste, agora que os Estados Unidos está independente, ela anulava a lei de Quebec e só estabelecia as regras para os caras irem para aquela região. Isso fez o que? Ampliou o número de terras para serem utilizadas para a produção, certo? As pessoas acabaram tendo uma ampliação nesse processo aí, nessa quantidade de terras. Um aumento da produção, as pessoas começaram a buscar mais terras para plantio, para pastagem, busca de metais, vão se descobrir ouro, tá? Certo? Vai se descobrir ouro nos Estados Unidos, é a febre do ouro, corrida do ouro. E vai ocorrer uma teoria muito interessante chamada Teoria do Destino Manifesto. Os Estados Unidos está predestinado a dominar a América. É uma teoria de fundamentação religiosa. Olha que interessante, na apostila de vocês aí fala sobre essas compras, tá? Ele vai comprar a Louisiana, vai comprar a Flórida e vai comprar o Alasca. Vai fazer um acordo com a Inglaterra, vai ficar com o Oregon. Vai fazer uma guerra contra o Texas, uma guerra contra o México, para pegar o Texas, Novo México e a Califórnia. Então, quais foram as formas de anexações territoriais? Compra, acordos e guerras. Beleza? E aí vai estar a formatação desse território aqui que vocês estão vendo, ó. Antigas 13 colônias, compraram da Espanha em 1819, conquistaram da Inglaterra na Guerra da Independência, certo? Compraram da França em 1803, certo? Mas essa compra foi simbólica, praticamente foi uma doação. O Oregon foi cedido pela Inglaterra em 1848, a Califórnia foi cedida pelo México, mas cedida após uma guerra. O Texas praticamente proclamou a sua independência em 1845 e esse pedaço aqui também foi dominado em guerras. Vocês estão vendo aí que interessante que essa foi a formação dos Estados Unidos. Nós temos uma imagem que retrata bem isso. Essa imagem é essa daqui, ó, que vocês estão vendo, tá? É a imagem do Destino Manifesto. Vocês veem uma mulher, estão lembrados da Revolução Francesa, das imagens referentes à Revolução Francesa, daquela pintura de Eugène Delacroix que fala sobre a liberdade guiando o povo. Nós temos uma mulher, certo, voando em direção ao oeste. Percebam os elementos que estão na imagem, certo? Ela está segurando aqui, olha, linhas de telégrafo, que é o progresso, uma constituição. Veja que as linhas de trem vêm seguindo, as pessoas também vêm vindo, as caravanas, certo? Vocês estão vendo como é que as manadas de búfalo fogem nessa direção, os índios também fogem nessa direção. Vocês veem os colonos aqui vindo em primeiro lugar, a América ainda muito selvagem, e logo depois sendo trabalhado o solo, ou seja, a nosso sentido é vir para cá para produzir. Representações dos grandes rios no interior, certo? Mais estrada de ferro. Essa aqui é a região dos grandes lagos, tá? Vocês veem indígenas, búfalos, todos fugindo. Agora chama atenção pra gente lá ao fundo, tá vendo aqui? As montanhas rochosas, certo? Território mais ao norte. Mas olha que interessante o jogo da imagem. Olha o sol aqui e a escuridão aqui. Claro, escuro, claro, escuro. As luzes do iluminismo estão iluminando as Américas e espantando as trevas da ignorância. Os Estados Unidos é um predestinado. Fantástica essa análise, né? Muito interessante a gente observar várias vezes e estudar um pouquinho mais sobre essa postura desta belíssima imagem. Bacana? Como consequência dessa expansão, crescimento demográfico. Se lembra que eu tinha falado com vocês 7 milhões? Em 1820, 9. E em 1860, 30 milhões de americanos. Ou seja, nós tínhamos 3 milhões e meio em 1774, certo? Nós já estamos menos de 100 anos depois com 30 milhões, cresceu 10 vezes a população, certo? A imigração ela foi incentivada por esses chamados Atos Homestead de 1862, onde a pessoa que ficasse e produzisse, ela tinha direito à terra, certo? Mas ela tinha que produzir. O desenvolvimento econômico foi muito grande, o mercado consumidor muito maior, olha a quantidade de pessoas, maior oferta de mão de obra, grande disponibilidade de matéria-prima com esse avanço em outras direções, certo? A gente está começando a ter cada vez mais matéria-prima e expansão da indústria.
e aumento da produção agrícola. Tudo isso associado a essa chamada marcha para o oeste, certo? Belezinha? Mas isso acabou gerando o que, gente? Uma grande diferença entre os Estados Unidos ao norte e os Estados Unidos ao sul, certo? Uma grande diferença. Você se lembra que a gente falou sobre a diferença deles lá atrás? O norte era mais manufatureiro e o sul era mais escravocrata? Vamos observar. A parte norte, próxima ao Canadá, e o nordeste, próximo aos Grandes Lagos, região industrial com forte burguesia e grande número de operários. O ano passado vocês estudaram isso comigo quando a gente falou naquele capítulo sobre a indústria norte-americana, na apostila 2, se eu não me engano, lá pelo módulo 22, por aí, certo? A gente falou sobre o chamado Rust Belt, ou cinturão da ferrugem das primeiras indústrias. A região central e oeste era agropastoril, formada por colonos desbravadores, e o sul era latifúndio, agroexportador e escravista. Simplificando, gente, os Estados Unidos não eram tão unidos assim. E é a partir desse momento, os Estados Unidos não eram tão unidos assim, que a gente vai agora para a nossa conferência, certo? Nossa videoconferência, para concluir e alinhavar todas as dúvidas com relação a esse módulo. Vamos lá? Na próxima aula a gente continua e vai falar sobre a Guerra da Secessão, beleza? Mas agora a gente vai falar sobre isso, essa diferença. Não esqueçam, massacre e confinamento dos indígenas também. Até lá!